Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Henrique e eu vou falar um pouquinho sobre prevenção de acidentes. No último vídeo, a gente conversou sobre a prevenção de acidentes em cada faixa etária. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a prevenção de acidentes mais específicos, especialmente falando sobre a síndrome da morte súbita do lactente, sobre o transporte seguro e sobre afogamento. Então, vamos começar com a síndrome da morte súbita do lactente. Esse é um termo que é utilizado para definir uma morte súbita e não esperada, especialmente relacionada a períodos de sono não observados. Geralmente, a razão disso são várias as razões da morte súbita do lactente. Pode ser sufocamento, pode ser asfixia, infecção, intoxicação, arritmias, enfim. O importante é, existem recomendações que são baseadas em estudos epidemiológicos para prevenir a síndrome da morte súbita do lactente. Esses estudos relacionaram crianças até 1 ano de idade. Então, tudo que eu vou conversar com vocês agora, todas as orientações, são válidas do nascimento até 1 ano de idade. Então, vamos começar com a primeira orientação. Criança deve estar dormindo sempre em decúbito dorsal. Aqui a gente tem duas crianças, uma dormindo do jeito certo e a outra dormindo do jeito errado. Então, decúbito dorsal, na hora do sono, é essencial. Aqui eu queria começar desmistificando um ponto. O decúbito dorsal não aumenta o risco de aspiração e não aumenta o risco de engasgo, mesmo em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Isso porque crianças previamente rígidas possuem fatores anatômicos e fisiológicos de proteção contra a aspiração. Tanto é que a Academia Norte-Americana de Pediatria e a Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia e Nutrição Pediátricas concordam que o risco de síndrome da morte súbita do lactente é superior ao benefício de dormir pronado ou decúbito lateral em pacientes, por exemplo, com doença do refluxo gastroesofágico. Então, é sempre importante deixar o paciente em decúbito. Quando é que eu vou pensar em deixar o paciente em decúbito ventral, pronado, ou em decúbito lateral? Quando ele tem algum comprometimento desses mecanismos de proteção contra a aspiração. Em especial, pacientes com cleft laríngeo 3 ou 4 sem cirurgia anti-refluxo, por exemplo. Outro ponto importante é que no decúbito dorsal é importante a gente não elevar a cabeceira, não tem necessidade. Isso não aumenta o risco isso não diminui o risco de aspiração, perdão, e aumenta a possibilidade da criança escorregar no berço e acabar assumindo posições de maior flexão de cabeça e obstrução de via aérea. Então, não é para levar, a criança não deve dormir com a cabeceira elevada. Sobre os recém-nascidos, não tem evidência de que recém-nascido, logo nos primeiros dias, deve ser deixado em decúbito lateral para facilitar o clearance de líquido amniótico, tudo bem? É importante que ele já seja acostumado a dormir em decúbito dorsal, mesmo a recém-nascidos prematuros. Eles devem ser acostumados à posição supina a partir de 32 semanas de corrigida. Ok? Um outro ponto que eu queria deixar é que mesmo pacientes que estão em dieta por sonda orogástrica ou nasogástrica também têm benefício de dormir em decúbito dorsal, não devem dormir em decúbito ventral ou decúbito lateral. Por fim, a partir do momento que a criança ganha a capacidade de rolar da posição supina para prona e vice-versa, ela deve ser deixada para dormir na posição que ela preferir. Tudo bem? Segunda orientação, superfície firme. Então, a criança não deve dormir numa superfície macia, colchões macios ou com espuma de memória. Isso aumenta o risco de sufocamento. Então, não deve fazer esse afundamento como a criança está dormindo aí placidamente na foto. Materiais macios, como por exemplo travesseiros, lençóis, não devem ser colocados sob o lactente. E aqui eu vou deixar até um parênteses também sobre bebê conforto e cadeirinha, carrinho de bebê. Eles não são recomendados para o período de sono. Lactentes menores de 4 meses ainda têm um risco maior de assumir posição que obstrua a via aérea. Por exemplo, como eu falei, de ficar meio sentado e fazendo uma flexão aqui da cabeça. Ele obstrui a via aérea e pode aumentar o risco de sufocamento.
Uma vez que a criança durma em qualquer outra superfície, é importante pegar e levá-la para o seu berço, para o seu local de descanso. Mais um parênteses aqui, amamentação. O leite materno tem efeito protetor contra a síndrome da morte súbita do lactente. Ele é maior em pacientes que estão em aleitamento materno exclusivo, mas qualquer regime de aleitamento materno tem um efeito protetor sobre a morte súbita do lactente. Ou seja, seja um pouco que ele mame, mesmo que a maior parte dele receba por forma láctea ou leite de vaca diluído, se ele estiver mamando um pouquinho no leite materno, ele já tem um benefício. Então, a gente deve sempre estimular a amamentação. Continuando, outro ponto importante é que a criança esteja no quarto dos pais. Então, o bercinho da criança deve estar no quarto dos pais. Isso facilita a monitorização e até o conforto da criança quando ela acorda chorando. Alguns estudos mostram que tem uma redução de até 50% da síndrome da morte súbita do lactente em pacientes que fiquem no mínimo por 6 meses com um berço no quarto dos pais. De preferência até 1 ano, mas no mínimo 6 meses. Cadeiras, sofás não são locais para a criança dormir. E eles aumentam muito o risco de síndrome de morte súbita do lactente. Outra coisa que aumenta o risco desse desfecho é a divisão de leitos. Então, criança não é para dormir na mesma cama que os pais. Isso aumenta o risco de morte súbita. Especialmente, já aumenta o risco só de dividir leito. Vai aumentar ainda mais se a criança for menor que 4 meses, ou a pessoa com qual ela está dividindo o leito for um tabagista ativo, ou tiver utilizar algum tipo de medicação que prejudique a capacidade de despertar, então, medicação para dormir, álcool, uso de outras substâncias. Se a cama for macia, justamente quando é uma superfície firme, e se tiver outros acessórios, que eu já vou falar isso mais para frente, tá bom? Então, não é para dividir leito com a criança, aumenta o risco de morte súbita do lactente. A criança deve ter o seu espaço para dormir. Aqui eu coloquei algumas superfícies que não são recomendadas, para vocês verem algumas fotos. Então, a gente tem aqui, primeiro aqui na foto superior esquerda, um pai dormindo, dividindo o leito com a criança, que é exatamente o que eu acabei de falar que não pode. Aqui a gente tem um berço daqueles que é acoplado à cama. Não tem muitos estudos sobre segurança desse tipo de berço, então, justamente porque eles têm um lado aqui que é aberto. Então, a gente prefere evitar berços acoplados assim. É importante que ele seja fechado nas quatro partes. Sling não é um local muito adequado para a criança dormir. É importante que os pais sejam bem acordados, bem atentos para que a criança não esteja com a cabeça coberta pelo tecido e que a via aérea dela esteja sempre livre de qualquer tipo de obstrução. Se os pais estiverem acordados, tudo bem. Se os pais estiverem com sono, a criança deve ir para o seu berço. E aqui a cadeirinha, que a gente vai falar para a criança para não utilizar para dormir, justamente porque a criança fica um pouco mais, com a cabeça um pouco mais fletida, e isso pode obstruir via aérea. Então, tudo bem ela dormir em um desses daqui enquanto os pais estão acordados e despertos. Mas no momento do sono, a criança deve ir para o berço, ou para a caixinha, ou para o seu local de descanso. Olha que legal aqui. Criança repleta de brinquedos, toalha. Tudo isso daqui está errado, tá bom? A criança, no leito do bebê, não é para ter mais nada. Qualquer brinquedos, toalhas, coberta, tudo isso aumenta o risco de acabar caindo sobre a face da criança, que nessa idade não tem tanta coordenação, e pode acabar sufocando com esse tipo de material. O berço não é para ter nada. Aliás, a gente até prefere que a criança esteja agasalhada adequadamente para não precisar de coberta na hora de dormir. A não precisar de travesseiro, o ideal é que ela seja agasalhada com body ou com um casaquinho para não precisar do cobertor e dormir em um leito firme, em decúbito dorsal. Mais um parênteses aqui, a gente é proscrito o uso de protetor de berço, tá? As grades dos berços mais recentes, mais
mais atuais, elas são menores e elas impedem que a criança coloque a mão e fique presa ou uma parte do corpo ou a cabeça. O protetor de berço acaba gerando um espaço onde a criança pode rolar e obstruir via aérea e sufocar. Então, não é para utilizar protetor de berço também. Só um parênteses com relação a agasalhar a criança. Cuidado que a criança ela deve ser agasalhada, geralmente com uma camada acima do que os pais, do que os adultos estão confortáveis. Então, se os adultos estão confortáveis com camiseta e bermuda, a criança não deve estar com camiseta, com body, casaco, calça, meia e ainda utilizando uma touquinha e uma coberta. Ela vai superaquecer. E ela pode passar, e ela vai se sentir desconfortável por conta disso. Então, geralmente, uma camada é suficiente. Cuidado com o superaquecimento dos bebês. Basicamente, era isso que eu queria falar sobre a parte de acessórios. Chupeta. Chupeta tem um efeito protetor na síndrome da morte súbita do lactente. Colocar a chupeta quando a criança está indo dormir, na rotina do sono. Se caiu durante o sono, não é para ser recolocado. Se a criança não quer aceitar a chupeta, não deve ser forçado. Então, muito cuidado com a chupeta. E outra, ela só deve ser introduzida em crianças que estão em aleitamento materno exclusivo depois que a amamentação está bem estabelecida. Se for introduzida logo no começo, pode acabar gerando confusão de bicos e prejudicar o aleitamento materno. E a gente conversou que o aleitamento materno é importante, tanto na prevenção de morte súbita, quanto muitos outros benefícios para a criança. Então, o aleitamento materno tem prioridade sobre o uso da chupeta. E outras orientações aqui: evitar o tabagismo, evitar o etilismo, evitar o uso de substâncias ilícitas e vacinação em dia. Todas essas orientações diminuem o risco de síndrome da morte súbita do lactente. Tudo bem? Basicamente é isso que eu queria conversar com vocês sobre o berço seguro. Aqui eu deixei um resuminho, na verdade, do artigo da Academia Americana de Pediatria, com todas as orientações mais resumidas para quem quiser dar uma olhadinha depois. Vamos para o transporte seguro. E aí eu usei esse texto da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está aí como referência bibliográfica, caso vocês queiram ler mais tarde e tirar mais detalhes da aula. Isso aqui é bem um resuminho dele. Então, quando a gente vai falar sobre trauma relacionado ao transporte, é a primeira causa de morte no mundo entre pacientes de 5 a 29 anos. E para cada uma criança que morre por trauma relacionado ao trânsito, a gente tem 16 que precisam de alguma hospitalização e 400 crianças que necessitam de algum tipo de atendimento. É muita coisa. E é por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados com relação ao transporte da criança. Existem 5 fatores chaves do trauma do trânsito: excesso de velocidade, etilismo, ou seja, beber e dirigir, uso de cinto de segurança, capacete no caso das motocicletas e o uso de assento de segurança infantil. Estima-se que o uso de assento de segurança reduza o número de agravos fatais em até 70% nos menores de 1 ano e 54% entre 1 a 4 anos de idade. Para os pré-escolares, eles apresentam em cerca de 28% menos probabilidade de sofrer um agravo fatal se estiverem usando um assento de segurança em vez de apenas o cinto. E é por isso que a gente vai conversar um pouco sobre esses assentos e quando que a gente vai indicar, qual que é para cada idade. Então vamos começar falando sobre bebê conforto. Bebê conforto é esse dispositivo que vocês estão vendo aí. Ele não tem unidade limite. Ele é geralmente limitado pelo peso e pela altura de cada fabricante. Então é importante que os pais estejam bem atentos. Em geral, a gente vai pedir para que seja usado até 2 anos, pelo menos, idealmente até 3 anos de idade. Ele deve ir no banco traseiro, sempre voltado para trás, e ele deve ser ancorado, seja pelo cinto de segurança, como é esse que vocês estão vendo, seja por alguns sistemas de ancoragem. E os sistemas de ancoragem mais recomendados são esses 3 aí: Isofix, iSize e o Latch. A cadeirinha que vocês estão vendo aí é o passo seguinte. Então, também não tem limite de idade, também é limitado só pelo peso e pela altura de cada fabricante de cadeirinha. Geralmente, a criança vai usar entre 1 e 7 anos, dependendo do peso da criança. O menor limite máximo é 18 kg, isso geralmente é atingido entre 3 e 7 anos de idade, e, de novo, sempre no banco traseiro, agora voltado para frente.
Agora, o booster, ou assento de elevação. Já está ficando meio repetitivo, mas não tem limite de idade, limitado por peso e altura. E aqui a gente vai colocar a altura entre 1,35 m e 1,45 m. Já explico para vocês por quê. Só um cuidado do booster, também sempre no banco traseiro, também voltando para frente. Cuidado com carros que só tenham o cinto subabdominal, que não tenham essa parte torácica. Se tiver só cinto subabdominal, o booster está contraindicado, não deve ser usado o booster, tá bom? Aí vai ser no cinto subabdominal mesmo. E o cinto de segurança? Para ser usado, a criança tem que ter entre 1,35, no mínimo 1,35 para 1,45 metros de altura, porque ela deve estar com os pés apoiados no chão do carro, com os joelhos fletidos adequadamente, que nem essa criança aí, e o cinto deve estar numa posição adequada, pegando meio do ombro, tórax e a pelve. Lembrando que sempre no banco traseiro, pelo menos até os 13 anos de idade. Alguns estudos mostram que crianças jovens que viajam no banco traseiro têm um risco até 60% menor de traumatismo em relação aos que viajam no banco da frente. Então, até os 13 anos, sempre no banco de trás. E aqui está um resuminho também, para vocês depois darem uma olhada, que é do artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde vocês têm basicamente o que eu falei aí, numa forma de gráfico, bem clara para a gente poder lembrar. Tá bom? Por fim, mas não menos importante, a gente vai falar sobre afogamento. Deixei para falar sobre afogamento de uma maneira específica, porque é uma das principais causas de óbito por acidente. A definição de afogamento é um evento em que a via aérea da criança é submergida em líquido, levando a prejuízo da ventilação. No mundo, ele tem uma carga de mortalidade grande. Então, ele corresponde a 0,7% de todas as mortes no mundo, aproximadamente 370 mil mortes a cada ano. É a terceira causa de morte acidental em crianças e adolescentes e a primeira causa de morte no Sudeste Asiático. Então, é um assunto muito importante de ser conversado. No Brasil, é a segunda causa de óbito entre 1 e 9 anos, a terceira causa de óbito entre 3 e 19 anos, e 75% dos óbitos vão ocorrer em rios e represas. E pior, ou tão ruim quanto, pelo menos 5% dos sobreviventes são admitidos no hospital com lesão neurológica grave. Então, além de ter uma mortalidade alta, uma morbidade alta associada também. A gente pode dividir os locais de afogamento em dois grandes grupos: os naturais, mares, rios e represas, e os artificiais, que são as piscinas, as cisternas, os poços, mas também entram aqui banheiras e até baldes. Geralmente a gente vai ver crianças menores de 9 anos se afogando mais em piscinas, crianças e adolescentes maiores de 10 anos se afogando mais em águas naturais. Um outro parênteses, crianças de 4 a 12 anos que sabem nadar geralmente se afogam em piscinas por sucção da bomba. As piscinas mais novas têm alguns dispositivos para evitar isso que aconteça, mas é legal lembrar. E os menores de 5 anos geralmente se afogam em águas artificiais, inclusive banheiras e baldes, que a gente vai falar agora na prevenção. Então, alguns cuidados. Gente, uma criança pequena, para se afogar, ela só precisa de uma coleção de água de 2,5 cm de altura. Pode ser num balde ou numa bacia. Quanto menor, maior a proporção do crânio em relação ao corpo. Então é mais fácil elas, por exemplo, pegarem baldes estampados, estarem interessadas, olharem e acabarem se desequilibrando pelo peso da própria cabeça e cair e se afogar em 2,5 cm de água. A lavanderia e o banheiro são lugares muito perigosos para as crianças, eles devem estar fora do alcance delas, sempre com a porta fechada ou com alguma barreira física impedindo que a criança chegue nesse local e sempre supervisionada por um adulto. Além disso, cuidado com brinquedos que boiam na água. Porque mesmo crianças de 5 anos, muitas vezes estão usando uma boia, a boia vira, elas às vezes não são capazes de desvirar e podem se afogar. Criança em piscina é igual supervisão constante de um adulto, além do guarda-vidas, se possível, que a gente vai conversar agora. Mas sempre a supervisão constante de um adulto responsável. Sobre a presença do guarda-vidas. Ter um guarda-vidas junto em áreas, sejam águas naturais ou
mesmo artificiais tipo piscina, já diminui muito o risco de um paciente precisar de uma assistência médica, um afogamento precisar de uma assistência médica ou mesmo de RCP. Só 0,5% das pessoas precisa de RCP quando tem guarda-vidas junto, acompanhando aquele local. Mais um ponto importante, isso vai valer muito para adolescentes que vão em águas naturais. Não nadar contra a correnteza, cuidado com a corrente de retorno no mar e nunca superestimar a capacidade de nadar. 46% dos afogados acham que sabem nadar. Então, cuidado com essa superestimativa da sua própria capacidade. Por fim, eu queria encerrar só lembrando alguns sinais de afogamento, porque às vezes, infelizmente, essas prevenções falharam e a gente, se não estiver atento aos sinais de afogamento, pode acabar passando despercebido isso, às vezes, durante uma piscina e a criança acaba se afogando. Crianças se afogam em piscinas mesmo com adultos ao redor, justamente porque durante um afogamento, às vezes o afogamento em si pode ser confundido com uma brincadeira. Então, quais são esses sinais que a gente deve estar atento? Então, geralmente a pessoa vai estar, a criança, ou adolescente, ou, enfim, geralmente criança e adolescente, vai estar em posição vertical, com o rosto voltado para a margem, a boca geralmente no nível da água, com a cabeça voltada para trás. Eles vão estar fazendo esse movimento que parece subindo ladeira. Muitas vezes não gritam, porque a respiração tem prioridade sobre a vocalização. O corpo vai tentar respirar o máximo possível e aí não vai conseguir gritar. Atenção para isso, se encontrar uma pessoa assim, procurar um guarda-vidas, alguém que já tenha treinamento para ajudar antes de tentar ir diretamente salvar. Isso pode acabar te colocando em risco. Se tiver outros materiais de flutuação, é preferível jogar para que a pessoa possa se ancorar antes de ir tentar ajudar. Na última situação, é possível tentar ajudar um paciente que está se afogando, mas cuidado, a sua segurança é primordial. A segurança da pessoa que vai ajudar é primordial e muitas vezes, se não tiver um treinamento adequado, você pode acabar tendo um desfecho desfavorável para a sua saúde ou tentar salvar uma pessoa que está se afogando. Basicamente, era isso que eu queria falar para vocês sobre berço seguro, transporte e afogamento. Dúvidas? Só mandar aqui e estamos à disposição para o que precisarem. Tudo bem? Muito obrigado, gente.